Amelogênese imperfeita. A amelogênese é o processo de formação do esmalte dentário, ocorrendo em 3 etapas principais: deposição da matriz orgânica, mineralização da matriz e, por fim, a maturação do esmalte. O esmalte é o tecido que recobre a coroa dentária, sendo ele o mais mineralizado e resistente tecido do organismo após a irrupção completa do dente. Portanto, a amelogênese imperfeita se apresenta como a condição de malformação do esmalte dentário em uma das etapas de formação. Uma anomalia genética que provoca alterações na estrutura e nas características clínicas do esmalte dentário, possivelmente associado a mudanças sistêmicas morfológicas ou bioquímicas. A sua transmissão pode ser autossômica dominante ou autossômica recessiva, ligadas ao gene da enamelina. Cromossômica ligada ao X, referente ao gene da amelogenina. Existem 14 subtipos diferentes de amelogênese imperfeita, sendo 4 principais: hipoplásica, hipomaturada, hipocalcificada, hipoplásica e por hipomaturação com taurodontia. Neste exemplo da foto, a paciente buscou o atendimento da Universidade Federal de Minas Gerais e queixou-se de dentes que não cresceram e a aparência de outros dentes que a incomodavam. A classificação da amelogênese imperfeita é muito complexa, sendo que Whitcomb, em 1998, a classificou em 4 grupos e 15 subtipos, baseado nos fenótipos e no modo de transmissão, sendo a mais aceita na literatura. A classificação proposta pelo autor se divide em Tipo 1, hipoplásica. Essa variante é caracterizada pela redução na espessura ou quantidade do esmalte dentário, o que pode levar a dentes menores com formato irregular e frágeis. Segundo o escritor Azevedo, existem diferentes formas de apresentação da amelogênese imperfeita hipoplásica, sendo a mais comum a forma generalizada, que afeta todos os dentes, mas existem também formas localizadas. Além disso, a hipoplasia pode variar em sua gravidade desde uma forma leve, em que o esmalte apresenta apenas uma leve redução na espessura, até formas graves, em que há uma redução significativa no esmalte dentário. Essa condição pode afetar a estética dos dentes, além de aumentar a sensibilidade dentária e comprometer a função mastigatória. Essa variante possui 7 subtipos, sendo eles: esmalte fissurado, hipoplásica localizada grave, hipoplásica com esmalte de superfície lisa, hipoplásica com esmalte liso ligado ao cromossomo X, hipoplásica com esmalte rugoso e agenesia do esmalte. Tipo 2, hipomaturada, é uma variante da condição que se caracteriza pela formação de um esmalte dental hipomineralizado, resultando em dentes que possuem uma aparência opaca de cor amarelada ou acinzentada. De acordo com a literatura de Azevedo, a hipomaturação pode afetar todo o esmalte dental ou apenas áreas específicas, o que resulta em manchas opacas tipo flocos de neve nos dentes. Essa variante da amelogênese imperfeita é causada por mutações em genes que codificam proteínas envolvidas no processo de maturação do esmalte dental, como a gene ENAM, que codifica a proteína amelogenina, e o gene MMP20, que codifica a proteína metaloproteinase 20. Essas proteínas são importantes para a formação do esmalte dental e mutações nesses genes podem afetar a mineralização do esmalte. A amelogênese imperfeita hipomaturada pode levar a problemas dentários como cárie, sensibilidade dental e fratura dos dentes. Essa variante possui 4 subtipos, sendo eles pigmentada recessiva ligada ao cromossomo X, um dente com manchas opacas tipo flocos de neve, hipótese de RLX, e dente com manchas opacas tipo flocos de neve AD. Tipo 3, hipocalcificada. A amelogênese imperfeita hipocalcificada é caracterizada por um esmalte mais frágil e menos mineralizado do que o normal, o que pode levar a fraturas e descamação do esmalte. De acordo com a literatura de Azevedo, a amelogênese imperfeita hipocalcificada pode ser transmitida de forma dominante ou recessiva e está associada a mutações em vários genes, incluindo o gene ENAM, que codifica a proteína enamelina, importante para a formação do esmalte dentário. A amelogênese imperfeita hipocalcificada recessiva é mais rara e geralmente resulta em uma forma mais grave da doença. Os pacientes com amelogênese imperfeita hipocalcificada podem apresentar dentes com manchas brancas, amareladas ou acastanhadas, além de terem um maior risco de cáries e sensibilidade dentária. Essa variante possui 2 subtipos, sendo elas transmissão dominante e a transmissão recessiva. Tipo 4, hipoplásica e por hipomaturação com taurodontia. Essa variante é uma condição que afeta a formação do esmalte dentário, apresentando hipoplasia de esmalte com combinação de hipomaturação.
A doença pode afetar as dentições decídua e permanente e é caracterizada por câmeras pulpares aumentadas e raízes curtas e estreitas. Existem 2 tipos semelhantes dessa variante, que são diferenciados pela espessura do esmalte e pelo tamanho total dos dentes. Ela é causada por mutações dos genes responsáveis pela formação do esmalte dentário e é predominantemente herdada de forma autossômica dominante, embora também possa ser transmitida de forma autossômica recessiva ou relacionada ao X. Diferentes genes estão associados com diferentes formas dessa amelogênese imperfeita, incluindo o AMEL-X, AMEL-Y, AMBN, ENAM, calicreína 4 e enamelicina. Pode ser manifestada em diferentes tipos de síndromes e é uma condição que afeta o esmalte dentário de forma variada, desde a deficiência na sua forma até os efeitos do conteúdo mineral e proteico. Essa variante possui 2 subtipos, sendo eles hipomaturação autossômica dominante e hipoplásica autossômica dominante. A amelogênese imperfeita é uma alteração patológica hereditária que é causada por uma variedade de genes responsáveis pela formação do esmalte, afetando a qualidade ou a quantidade de esmalte. Qualquer mutação grave que ocorra nos genes durante a fase da formação do esmalte, dependendo da duração do estímulo sobre os ameloblastos e da fase de amelogênese, é o que irá definir a quantidade e a qualidade do esmalte formado. Existe um consenso entre os estudiosos da amelogênese imperfeita que a proteína amelogenina é a mais abundante na matriz orgânica do esmalte e a principal no processo de amelogênese, sendo a transmissão relacionada com o cromossomo X, enquanto a proteína ameloblastina do esmalte é a causa das formações autossômicas dominante e recessiva. Relatos mais recentes também afirmam que as mutações do gene enamelina influenciam a forma clínica da amelogênese imperfeita hipoplásica localizada e de superfície lisa, com transmissão autossômica dominante. Já a amelogênese imperfeita hipocalcificada com transmissão autossômica dominante permanece desconhecida. Além disso, forma de transmissão autossômica recessiva está relacionada a mutações nos genes que codificam as proteínas calicreína 4 e enamelisina, estando associadas à formação de amelogênese imperfeita com hipomaturação pigmentada. Ainda sobre o primeiro exemplo, durante a anamnese não foi relatada a condição no histórico familiar, mas a paciente citou o casamento consanguíneo de seus pais, primos de primeiro grau, fator que pode influenciar geneticamente. Com base em achados clínicos e radiográficos, as hipóteses diagnosticadas foram de amelogênese imperfeita hipoplásica. Sintomas e diagnóstico. De acordo com a literatura, a sintomatologia e as complicações bucais, independente do tipo, são similares. Sensibilidade dentária, estética deficiente e dimensão vertical diminuída. A insatisfação com o tamanho, forma e cor dos dentes e a deficiência mastigatória são queixas frequentes em pacientes com amelogênese imperfeita. A higiene bucal frequentemente apresenta-se insatisfatória, como consequência da sensibilidade e também da maior suscetibilidade ao manchamento por café, cigarro e alimentos. O diagnóstico da amelogênese imperfeita envolve uma avaliação clínica, histórico familiar e os sintomas do paciente. Durante o exame clínico, o dentista irá verificar se os dentes apresentam características comuns à amelogênese imperfeita, como manchas, irregularidades, diminuição do brilho ou textura anormal. Ele também poderá realizar testes de sensibilidade dentária para verificar se o paciente apresenta hipersensibilidade dentária. Radiografias são frequentemente usadas para avaliar a estrutura do esmalte dental e detectar possíveis anomalias na formação dos dentes. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética podem ser usadas em casos mais graves para uma avaliação mais detalhada. Testes genéticos também podem ser realizados em conjunto com um conselheiro genético, para fornecer informações sobre a probabilidade de a condição ser herdada por descendentes. As imagens são da mesma paciente apresentada anteriormente. O tratamento da amelogênese imperfeita deve analisar diversos fatores, como a idade do paciente, o grau de severidade da doença, a situação intraoral e o fator psicológico. A reabilitação de pacientes portadores dessa doença deve ser feita de modo multidisciplinar, devendo-se levar em consideração a possibilidade de se combinar terapia ortodôntica, cirurgias periodontais, extrações, implantes dentais, prótese fixa ou removível e restaurações estéticas com resina composta, mas sendo sempre necessário manter a boa higiene bucal. No entanto, esses procedimentos são complexos, invasivos e de alto custo, o que muitas vezes impossibilita o tratamento desses pacientes.
Apesar de estarem descritas várias opções terapêuticas para reabilitar pacientes portadores de amelogênese imperfeita, o tratamento definitivo deve ser feito somente após o restabelecimento da higiene oral, da dimensão vertical de oclusão, da completa erupção dentária permanente e do término do crescimento. Por isso, é fundamental o acompanhamento multidisciplinar para que se consiga o sucesso no tratamento de pacientes portadores da doença. No caso desse paciente de 7 anos do sexo masculino, portador de leucoderma, foi possível identificar, com base na anamnese e nos exames físicos, que o diagnóstico do paciente é amelogênese imperfeita do tipo hipomaturada. Como o paciente apresentava dentes ainda em erupção, optou-se por um tratamento conservador, feito por meio de restaurações com cimento de ionômero de vidro, aplicação de flúor verniz e também foi instalado um aparelho ortopédico funcional, pista indireta plana e simples, a fim de estimular o crescimento transversal, fazer o alinhamento dos elementos e conseguir espaço para os incisivos laterais superiores permanentes. Por fim, a amelogênese imperfeita se trata de uma doença genética sem consensos na sua classificação e compreensão etiológica. Portanto, considerar uma possível prevenção é quase que descartável. Consultar um cirurgião dentista é essencial para seu diagnóstico e tratamento, inclusive na diminuição dos sintomas, como, por exemplo, a sensibilidade. A combinação de especialidades odontológicas são indispensáveis para que haja sucesso no tratamento completo do quadro de cada paciente. Além disso, é indispensável que o cirurgião dentista tenha conhecimento na área e sobre os diferentes tipos de amelogênese imperfeita para desenvolver um bom tratamento